Meu nome é Jedson, tenho aproximadamente 18 anos de vida nova. Meu nome é Isabela Tavares, eu tenho aproximadamente 9 anos de vida nova. Meu primeiro contato com vida nova foi através hoje do pastor Rafael, né? Nós éramos de uma outra igreja, e aí através dele, a gente tinha vindo para a vida nova, através dele ele me convidou para poder participar. Eu no início eu relutei, mas depois eu aceitei o convite e passei a frequentar a Vida Nova. Por que eu decidi permanecer em Vida Nova? Justamente foi por ser uma igreja acolhedora e uma igreja missionária. Eu sempre falei que eu queria estar em um lugar onde que fosse, tivesse essa visão missionária. E Batista Vida Nova proporciona isso, levar o evangelho para outros lugares, e isso sempre encantou o meu coração. Meu primeiro contato com Vida Nova foi em Vila Velha, né? Onde foi a igreja que gerou a Missão Batista Vida Nova em Santa Mônica, Guarapari. Depois que Vida Nova deu início em Guarapari, um período mais ou menos de um ano, a gente começou a orar para que Deus pudesse estar enviando um pastor, e aí foi quando veio o pastor Daniel, né? E me lembro até hoje, o primeiro dia, que quando ele chegou, a primeira mensagem que ele ministrou, e a gente entendeu que era ele, o qual o Senhor tinha escolhido para a Vida Nova, né? Aí, a partir desse momento que ele veio e assumiu, passamos a caminhar juntos, né? E dali eu deixei a paternidade do pastor Gilberto Cassani e entendi que o pastor Daniel seria o meu pai e o pastor Gilberto passou a ser um avô espiritual, né? Então, e dali foi tudo aquilo que eu aprendi, que eu sou hoje como pastor, como pessoa, eu tive através da vida do pastor Daniel, dos seus ensinamentos, não só de ensinar, mas a forma de viver, né? Tudo isso aí eu aprendi com ele, né? Durante esses anos todos que a gente viveu lá, né? Na igreja, até o dia que o Senhor nos chamou para cumprir uma missão. Então a gente viveu isso e vive isso até hoje, né? Mas foi um tempo que marcou a minha história, entendeu? Eu acredito que sem esse discipulado, né, isso não estaria acontecendo, isso não seria possível. E aí eu e o Jedson, a gente se conheceu no ano de 2016, e no ano de 2017 a gente iniciou o nosso namoro, né? E na metade do ano a gente tomou a decisão de estar casando. A gente vivendo esse processo, né? E o que Deus falava era para deixar tudo, e não tinha oração que resolvia. Eu me lembro de uma cena que o pastor Daniel passou do meu lado na igreja, bateu no meu ombro e falou: meu filho, chegou o tempo de queimar as carroças. Eu falei: meu Deus do céu, morri. E eu tinha uma ideia daquilo que eu seria na obra, eu acreditava que eu ia ser um financiador da obra, né? E caminhei dentro desse objetivo. Eu pensei comigo: eu vou ser um cara que vou ser um financiador de missões e tal. Até que um dia Deus chegou e me atropelando, vamos dizer assim, né? E dentro de um processo de 2 meses, eu tive me render ao chamado, né? E largar tudo e partir para onde que o Senhor estava apontando para a gente, né? E nós estamos aqui em Marataízes há 4 anos, né? Eu vou dizer para vocês que hoje eu sou um apaixonado pela obra, por aquilo que Deus nos chamou para fazer, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, ganhar almas para Jesus. Então isso faz com que o coração da gente transborde de alegria, né? E eu creio que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Até porque eu acompanhei e vivi o ministério do pastor Daniel desde o começo, desde quando ele colocou os pés em Guarapari. Então foi um homem que sofreu muito, que passou, tanto ele quanto a pastora, sofreram demais da conta. E eu falava assim: Deus me perdoe de ser pastor. Isso não é vida, né? Então, isso não existiu, essa possibilidade no meu coração, por acompanhar tão perto e ver tamanho sofrimento que foi lá no início, né? Então, para mim foi uma surpresa de Deus. Deus chegou e não deu tempo nem de eu pensar. Dentro de 2 meses,
eu me rendi ao chamado, veio a consagração, e eu, mas a minha esposa, arrumamos tudo e partimos. Só foi cair a minha ficha quando eu estava em Marataízes, que ele tirou e falou, já te trouxe para cá e já foi tudo, e a gente entrou e começou. E estamos aí vivendo aí aquilo que Deus tem proporcionado para a gente nessa cidade. Então, o que a gente viveu no período de 2 meses, eu acredito que poucos viveram assim. Uma coisa é você viver um processo de preparatório, entendeu? Você está sabendo, mas o ano que vem a gente está orando, mas nós não. Foi um período de 2 meses. Começou em junho, julho, agosto a gente estava aqui. No início do processo eu relutei muito, porque eu não aceitava ser enviada para um outro município. Então, isso para mim foi muito difícil para eu aceitar logo no início, mas com o tempo Deus foi falando, Deus foi mostrando, Deus foi tratando, e aí eu fui entendendo qual era o propósito que Deus tinha para a minha vida, para a nossa vida, e aí para mim foi se tornando mais fácil, porque no início, quando a gente não entende, né, parece que é muito, muito complicado, mas quando você vai vivendo e você vai aceitando o que Deus tem para sua vida, vai se tornando mais fácil. Eu não tenho planejamento. Eu vivo aquilo que Deus está proporcionando. Entendeu? Não sou um cara de sonhos, assim, de visualizar. Às vezes eu penso, mas eu não sou uma pessoa que fico... Entendeu? O que eu estou vivendo hoje, nessa ampliação de espaço, por exemplo, não foi uma coisa que eu sonhei. Né? Eu acredito que a gente vive o sonho de Deus. Entendeu? Eu entendo que parece que Deus ele quer que a gente viva o sonho dele. Então, a nossa ida para aquele espaço lá não foi projetado por mim algo daquele tamanho. Eu imaginei algo muito, muito menor, mas eu segui à risca tudo aquilo que Deus foi me orientando para fazer. Então, a construção daquele espaço ali não é um projeto meu, é um projeto de Deus. Sonho dele para essa cidade, sonho dele para cada pessoa que chega no ambiente, né? E ele tem nos proporcionado, nos confiou isso, nós vamos ser fiéis até a volta de Cristo. Então, eu sei que ali é um lugar que é onde que vai ser um grande celeiro para muitas almas, para muitas vidas, isso aí eu sei, porque senão Deus não estava fazendo um espaço daquele tamanho. E a gente nunca atribui nada a nós, mas tudo é para Deus, Deus está fazendo. Aonde que uma vida nova nasce, ela está dando uma resposta de Deus para uma cidade, para um gemido. Então, eu entendo que aonde que uma igreja nasce, ela está ali para poder atender um gemido em uma região, um estado, numa nação. Então, o IBVN ela é uma resposta de Deus. Sua voz que está